Foi um tabu pra mim estar falando, porque, tipo assim, a gente tem... Você, tanto quanto eu, sabe o quanto é você... Né, eu sempre pensei em não desapontar minha fé, minha família e os meus camaradas. Então, Oração das Forças Especiais. Oração das Forças Especiais. Eu sempre pensei nisso. Então, toda vez que eu tô aqui, que eu venho para uma situação dessa, eu fico pensando bem o que eu vou falar para não dar um mole em nenhum dessas três áreas, porque minha fé, ela é irrevogável, meu irmão. Eu creio muito. Minha família é meu alicerce. E os meus camaradas, pô, meu irmão, eles dão a vida por mim e eu dou a vida por eles lá no terreno. Então, fora do terreno, o respeito continua. Então, eu prezo muito por isso, né? Lá no BOPE. Então, o BOPE é uma família. É um lugar onde você realmente estabelece critérios que vão para a vida toda enquanto você estiver ali e fora dali também. Porque depois tem alguns caras que não trabalham com a gente hoje em dia, mas de vez em quando a gente faz algumas reuniões e tu vê que o sentimento é o mesmo, cara. O respeito, a alegria de estar junto, de contar os feitos de antigamente. E, cara, é algo muito, muito legal. Então, e o que me levou a ser do BOPE, cara, foi... Na verdade, foi um acaso. No início, eu queria ser militar, né? Meu pai queria que eu fosse militar. E, muito pequeno, ele ficava... Cara, tu tem que ser igual aos teus primos, que meus primos eram paraquedistas. E eu fiquei naquela pressão de ser, mas só que eu comecei a ver também perto de casa. Eu morei lá perto do Rio Bandu, lugar muito... Tá melhorando, mas um lugar muito pobrezinho. Área do 27 lá? Área do 24. 24. Beira do Rio Bandu. Né? Queimado, Seropédica. Morava lá, cara, a áreazinha, um lugar bem pobre, assim, e tal. E, pô, sou nascido e criado lá. Comecei a ver alguns treinamentos dos camaradas da engenharia, e esses caras corriam lá na minha rua, e aí eu começava a ver aquilo ali e achava interessante e corria junto com os caras, moleque ainda. E fui crescendo um pouco mais, o meu pai sempre, né, me incentivando a ser como os meus primos ali, para tentar entrar pro militarismo, e eu comecei a absorver aquilo ali, comecei a entender que aquilo ali realmente era bom. Quando chegou no período de entrar, né, de fazer o alistamento obrigatório, pô, sobrei, cara. Ali um sargento ali me humilhou, cara. O cara falou, meu irmão, ó, essa galera que tá aqui, mó galerão, gente pra caramba, cara. Eu falei assim, pô, fiquei no lado que tinha pouca gente, falei assim, me dei bem. Então, essa galera que tá aqui vai servir, que era onde tinha mais gente. Essa outra galera que tá aqui não serve pra nada, o Brasil não precisa de vocês são cocô do cavalo do bandido, meu irmão. Saí de lá muito abalado, cara. Saí de lá muito chateado, cara, e cheguei em casa, pô, como é que eu vou explicar pra minha mãe, pro meu pai que eu não servia? E aquilo ali, cara, foi um negócio complicado. Eu fiquei um tempo, né, depois disso aí, fiquei um tempo trabalhando com obra. Trabalhei durante muito boa parte da minha vida com obra. Inclusive tem um cenário maneiro de obra. Trabalhava com um camarada que era carpinteiro. Quase tive um acidente e ali eu decidi que eu tinha que estudar. Estudei bastante. Entrei para a Marinha em 98. Fiz 2 concursos. No primeiro não passei, cheguei muito perto. Porque na época a informação era muito ruim, cara, né? 98, cara. Pô, o cara pobre, não tinha acesso que a gente tem hoje. E, tipo assim, a obrigação que eu tinha era de trabalhar, porque o pai da gente, né? Meu irmão, você tem que trabalhar. Mas às vezes não dava o caminho, dava a função, a obrigação, mas não dava só o destino, só mas não dava o caminho, a direção. Não dava a direção. Então, tipo assim, eu, através de um outro amigo, fiquei sabendo da Marinha, fiz o concurso a primeira vez, não passei, fiz o concurso... Para aprendiz de marinheiro? Não, para fuzileiro naval. Fuzileiro. E aí fiz o concurso na 397 e não passei. Aí fiz 398, passei. 298 não passei. 398 eu passei. E aí fiquei na Marinha 4 anos, 3 anos, alguma coisinha, quase 4. Tive um problema na época, cara, porque eu tinha uns amigos que já eram policiais e aí a gente andava, amigos de infância, eram 2 policiais e eu que era fuzileiro e mais um outro colega que era da aeronáutica. Na época eu estava começando a se instaurar naquele local. E aí, meu irmão, é guerra do bem contra o mal, né? Algo e óleo não se junta. E aí os caras, pô, foram tentar matar esses 2 colegas meus. Mas eles também eram militares? Eles eram policiais, já eram policiais. Já eram policiais? 71 milhões, sim, os 2 já eram policiais. E aí, cara, os caras num barzinho, um dia 23
de março de 2002, mano. Os caras cercaram ali, chegaram pro amigo lá, falaram, meu irmão, falei que ia te pegar, 6 malucos, 4 caras, 2 só armados, os caras começaram a largar o tiro neles, acertaram os 2, né? Eu, graças a Deus, acho que eu já era operações especiais na época, meu irmão, que eu saí correndo, catando cavaco, consegui sair sem tomar um tiro, mas o colega que estava perto da gente lá, que era da aeronáutica, que também não era os dois que eles também não era um dos dois, era da aeronáutica, não tinha nada a ver, tava ali. Esse também tomou um tiro e, felizmente, faleceu. Caramba. Então, dessa brincadeira, dessa chacina que seria, né? Foram 6 vagabundos ali para pegar 2 policiais, balear os 2. Só que os 2, meu irmão, são... Cara, os caras... Eu hoje tenho que bater palma, porque naquela época, né? Eu não era polícia, então é diferente. Você sendo militar e sendo polícia, cara, é diferente. Tomar atitude com uma arma na mão, a maldade, fora o do traquejo ambiente, é diferente. É diferente, é diferente. Muito diferente. Um deles, pô, cara, um sozinho ali conseguiu, que tava baleado, que não conseguiu, né, dar resultado, conseguiu rechaçar o fogo dos caras lá, meu irmão, conseguiu sobreviver. E depois ele, meu irmão, hoje tá trabalhando, o cara tá até hoje trabalhando. Parabéns aí, meu nobre amigo, que tá hoje, eu tive com ele ontem, cara, o cara tá, eu não vou falar o nome dele até para poder preservar, mas esse cara é um guerreiro, tá nativo até hoje. Então isso aí, cara, me gerou o quê? Gerou em mim um senso de revanchismo. Mas, na verdade, foi um senso de revanchismo, porque, pô, fiquei chateado porque eu não tinha como fazer, cara. Eu não tinha como proteger, né? E aí eu fiquei um tempo parado e entrei para uma assessoria de imprensa. Fui trabalhar na assessoria de imprensa, porque a Baninha me deu baixa, eu fiquei desempregado um tempinho, entrei para assessoria de imprensa, comecei a trabalhar na assessoria de imprensa. Então eu era leitor da assessoria de imprensa. E comecei a ver algumas matérias, pô, caraca, os homens de preto. Meu irmão falou assim, caraca, os homens de preto, tô vendo os caras chegando com a farda preta, como o Major Novo falou, né? Impactante, cara, você vê uma operação do BOP na época do preto. Hoje em dia a gente não usa mais o preto. Camuflado. Mas aquilo era muito impactante, cara. Os caras saindo, né, com fuzil, né? Infelizmente, com blindado aí, carregando os caras que eram os algozes, né? E eu falei assim, cara, eu quero ser isso aí, meu irmão. E aí a mentalidade já começou a ser focada naquilo ali. Tive um sonho na Marinha que era ser uma operações especiais. Então eu aliei o sonho que eu tinha na Marinha, de ser uma operação especial, ser um comandos anfíbios, a ser uma operação especial da polícia. E na verdade, eu acho que na verdade eu queria mesmo era ser operações especiais da Marinha, mas só que eu tentei, eu lembro que tinha o Comanfim, que os caras podiam fazer. Não, o Comanfim mesmo. Tem 2 policiais do BOP, o meu coordenador, o Major Corbage, que é comandos anfíbios, e o outro é o... Esqueci o nome dele, que é uma coronel agora também, que também é do turno dele. Eu fiquei sabendo dessa história, achei interessante, falei, cara, de repente dá para me fazer. E aí, meu irmão, a gente, né, vamos fazer... Conseguimos passar na nossa turma, na polícia, turma de 2005, né? Vocês são da mesma turma do mesmo 2004, turno? Mesma turma. Vocês gostam mesmo de você. Tem cenário muito legal que ele vai contar, né? Cenário de sofrimento, meu irmão. Cenário de sofrimento. Vocês gostam de se fuder junto mesmo, meu parceiro. Deus estava construindo essa história, cara, né, cara? Sem sacanagem. Hoje eu consigo ver que era uma construção que começou em 2005. Nem era polícia a gente ainda, no exame médico, cara. A gente não era nem polícia ainda, né? A gente estava fazendo exame. E eu já lembro desse cara na época do exame. Então, resumindo, o que me motivou a entrar para a polícia, e especificamente para o BOP, foi exatamente o fato de eu querer ser uma operação especiais. E fazer, cara... E ter sobrevivido à chacina. Ter sobrevivido à chacina e fazer, não fazer um revanche, né? Mas fazer o meu papel de cidadão, de me proteger, que na verdade eu não podia me proteger. E eu tinha visto que tinha sido uma covardia aquilo ali. Então, tipo assim, eu vi que o trabalho policial é um trabalho muito honrado, cara. Um trabalho, excelente. Um trabalho que você tem a capacidade de servir alguém com o melhor que você tem, que é o quê? Sua técnica, sua tática, a sua vontade, o seu poder de domínio próprio, né? A sua vontade, né? Servir e proteger tem que ser algo de vontade sua. Então eu fiquei com vontade de fazer aquilo ali. Eu não entendi ainda quais eram os sentimentos. Eles estavam bem embolados dentro de mim naquela época. Mas à medida que eu fui entrando pro BOP, à medida que eu fui entrando pra polícia na realidade. Entrei primeiro pra polícia, eu ficava ali focado, cara. Os caras na época de turma, né?
eles perguntam assim, ei, cara, vai pra onde? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Uns já falavam que ia pro batalhão, outros falavam que ia pro outro batalhão. Depois os caras mudavam. E eu não, eu fui sempre incessante. Eu era o mais antigo da minha turma. E falava, sentava na primeira fila. Então todo mundo que perguntava, me via treinando ali, me via correndo, os caras, meu irmão, isso aí vai pro BOPE, isso aí é maluco, vai tomar tapa na cara, meu irmão. Vai ser faca na caveira, nada na carteira. Esse jargão ficou, né?